Conselho, em reunião que nós fizemos, nós estamos com algumas deliberações, dentre elas a questão da harmonização dos processos e procedimentos nos tribunais de contas. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né, mexer aí nos procedimentos, nós enfrentamos muita coisa. O ideal seria se tivéssemos uma lei nacional, porque isso serviria para todos, mas enquanto isso não chegue, né, pelo menos vamos tentar fazer um acordo de cavalheiros entre os presidentes de tribunais de contas para que nós possamos ter essa harmonização. E, inicialmente, nós estamos começando pelas contas de governo e conta de gestão. E nós formamos uma comissão, né, que foi composta, presidida pelo conselheiro Paulo Cury, e com a co-presidência da conselheira Milene, né, e com a participação dos secretários de controle externo, o Fábio Alex, do TCE do Maranhão, Marcelo da Costa, do TCE de Santa Catarina, e Rodrigo Zanotti, do TCE do Espírito Santo. E com a participação também aqui do TCM de Goiás e também da nossa coordenadora da assessoria do CNTPC, da Priscila Fernandes Borges. Então, essas pessoas que elaboraram esse fluxograma que o Paulo e a Milene irão daqui a pouco apresentar aos senhores. E também agradecer muito a colaboração da Risodalva e Genédio, né, que o Risodalva do TCE do Mato Grosso e o Genédio do TCE do Distrito Federal. São também pessoas que colaboram conosco. Então, como eu disse no início, nós estamos tentando. Essas duas iniciativas de conta de governo e conta de gestão serão as primeiras. Depois virão outras também, de denúncia, representação, enfim, tudo aquilo que tramita dentro dos tribunais de contas. Vamos tentar ver se nós conseguimos harmonizar. E isso nasceu visitando aqui em Goiás alguns juízes e desembargadores, alguns... quando a gente colocava para eles a questão como é que tramitava processo em tribunais de contas, um deles falou assim: mas acontece o seguinte, tem pesquisado em outros tribunais, e cada tribunal de contas tem um procedimento e um fluxograma diferente. E isso, como é que vocês não harmonizaram, como é que vocês querem que a justiça vai compreender isso? Então, em razão dessa observação e dessa dificuldade que realmente nós temos, é que nós começamos, então, a fazer. E como a Tricom, né, está revisando a resolução que diz respeito tanto da conta de governo como conta de gestão, que é a comissão coordenada pela conselheira Milene, já estava com trabalho, está também com trabalho já em andamento, nós entendemos que seria melhor integrar um trabalho ao outro para que não haja superposição de trabalho. Então, em razão disso, o que foi feito até aqui será incorporado à comissão que a Milene está presidindo, que será apresentado no dia, salvo engano, dia 17 de dezembro, agora, numa Assembleia Geral da Tricom, para que seja deliberado. Então, o que a gente pede, na verdade, é justamente isso, solicitar aos senhores, né, secretários aí, que são as pessoas que lidam no dia a dia dos tribunais de contas, para que convençam, né, os membros, e tanto os presidentes também. Nós vamos tentar sensibilizar os presidentes, nós vamos fazer isso, estamos fazendo, mas é bom sempre contar com a participação dos senhores, porque é sempre bom ouvir aqueles que nos assessoram. Então, essa é a razão que nós estamos apresentando justamente aqui. E antes de passar a palavra para o Paulo Cury e para a conselheira Milene, quero também aqui cumprimentar, não está presente, para salvo engano, que vai entrar um pouquinho mais tarde, mas o Lívio registre aí os meus parabéns e cumprimentos à Crislaine, que assessora o IRBA, aniversário dela ontem. Então, aproveitar a oportunidade para fazer esses cumprimentos. A Crislaine é outra também, que é coringa. Então, diante disso, eu acho que já falei até demais, então eu gostaria então de passar, eu não sei se o Paulo Cury e a Milene, quem é que vai falar primeiro, mas eles que irão expor aos senhores a ideia desse fluxograma e a forma com que foram elaborados. Então, eu passo então para o Paulo Cury. Obrigado, presidente Joaquim. Enquanto eu faço os cumprimentos, muito rapidamente, se
pessoal do apoio técnico pudesse já compartilhar os nossos slides, para nós não perdermos, não extrapolarmos o tempo que não foi dedicado a esse tema, eu agradeceria. Quero cumprimentar o presidente Joaquim pela liderança que ele exerce no CNPTC, pela disposição dele de tocar em temas polêmicos como esse. De fato, nós temos graves assimetrias nacionais que precisam ser minimizadas. Enquanto não vem uma lei nacional de processo de contas, inclusive eu registro que essa previsão da criação de uma lei nacional está prevista na PEC 22, que contempla, na nossa avaliação, vários avanços para os tribunais de contas do Brasil, dentre os quais toca em questões de controle dos TCs, de composição, etc. Eu penso que é uma louvável iniciativa à disposição das nossas instituições nacionais de tentar buscar essa harmonização, a redução dessas assimetrias que são muito graves e que acabam por gerar ou facilitar a constituição de precedentes, inclusive nos tribunais superiores, que acabam por amesquinhar as nossas competências constitucionais. Eu penso que nós estamos exatamente diante de uma situação como essa. Quero endossar os comentários que ele fez, muito justos. A conselheira Milene, de fato, é um dos mais qualificados quadros dos tribunais de contas do Brasil e sempre disposta a contribuir. Realmente, onde a conselheira Milene se faz presente, os trabalhos são entregues com muita qualificação. Quero cumprimentar os secretários gerais de controle externo do Brasil. É uma honra, uma alegria para mim poder dialogar com os senhores nesse evento. Embora não presencial, eu acredito que a oportunidade, ainda assim, acaba sendo bastante produtiva. Quero me permitir, presidente Joaquim, em fazer uma saudação, em particular, ao secretário-geral de controle externo aqui do TCE de Rondônia, o doutor Marcos César, que tem feito um excelente trabalho por aqui, cumprindo meta, reduzindo estoque, reduzindo idade de processo e com uma agenda que vem executando uma agenda muito intensa de fiscalizações. Talvez nós nunca tenhamos feito tantas fiscalizações como tem ocorrido nesse ano desafiador de 2020. Muito bem, senhores. Agradeço também e quero enaltecer a colaboração da doutora Risodalva, que foi quem confeccionou esses slides, que, na minha avaliação, são bastante eloquentes, didáticos, e que foi decisiva também na produção desse trabalho que foi feito nessa comissão criada pelo presidente Joaquim. Todos os demais integrantes do grupo, sempre muito propositivos e dispostos a um diálogo de alto nível, que já foram mencionados pelo conselheiro Joaquim. Muito bem, senhores. A comissão ela validou uma solução, uma posição relativamente à conta de gestão e conta de governo. A conselheira Milene se encarregará de falar das contas de governo e a mim cabe falar talvez do aspecto mais polêmico, mais controvertido e que envolve mais riscos, que é exatamente a solução que nós preconizamos para as contas de gestão. A solução que nós defendemos não é uma solução que nós consideramos ideal, não é uma solução, infelizmente, que ratifique na plenitude a nossa competência constitucional, é uma posição de acomodação e de redução de danos, eu posso dizer assim, a partir de um precedente que, com todo o respeito que merece o Supremo Tribunal Federal, nós consideramos equivocado e que acaba tendo um efeito bastante negativo para o exercício do controle externo e pode até, a depender da extensão dessa posição, na nossa modesta avaliação, concorrer para a impunidade de pessoas, de gestores ímprobos. Nós apresentamos um macrofluxo, validamos um macrofluxo de conta de governo e conta de gestão. Eu não vou compartilhar esse macrofluxo nesses slides, ele está acessível a todos os senhores, é autoexplicativo, mas nós vamos falar aqui das premissas que orientaram esse macrofluxo, a elaboração desse macrofluxo. Eu peço que passe para o próximo slide, por gentileza. Esses são os dispositivos que todos conhecemos, que devem orientar a nossa interpretação sobre o assunto. Eu peço que passe para o próximo. Esse quadro é muito interessante, senhores. Isso é uma síntese da situação que nós encontrávamos antes desse precedente
de 2016 do Supremo Tribunal Federal, RE 848-826. Como é que era a situação antes desse precedente? É importante destacar que até esse momento a situação aparentava estar totalmente resolvida no que toca à nossa competência para julgar o chefe do Poder Executivo, quando ele ordena a despesa. Por quê? Havia anteriormente uma jurisprudência contrária no TSE, que foi revisitada, e o próprio TSE passou a admitir a competência dos tribunais de contas para julgar o chefe do Executivo, inclusive aceitando que esta decisão, independentemente do concurso do Poder Legislativo, por si implicaria na elegibilidade. O STJ tinha alguns precedentes, mas um em particular, muito didático, que fazia uma diferenciação entre conta de governo e conta de gestão, o conteúdo de cada uma dessas contas, e também indicava como é que funcionaria os tribunais de contas diante de processos de conta de governo e conta de gestão, de modo a ratificar a nossa plena competência que está fundada lá no artigo 71.2. A própria lei da ficha limpa avança para indicar claramente que o chefe do Executivo que ordena a despesa estaria sujeito à jurisdição plena do Tribunal de Contas, inclusive para suportar, sem intervenção do Legislativo, a pena de inelegibilidade. E essa lei, os senhores devem lembrar, foi objeto de uma ação direta de constitucionalidade, que foi, neste aspecto, neste ponto, reconhecida a sua constitucionalidade por unanimidade do Supremo. Então, tudo indicava que essa questão estava resolvida, finalmente, depois de polêmica prolongada por muitos anos. Aí a surpresa desse precedente do Supremo, muito negativo, por uma maioria muito estreita, ocorrido nas vésperas da eleição de 2016. Mas a situação anterior, qual era? Esse quadro é muito interessante por demonstrar essa situação anterior. A conta de governo, a parecer que vai para consumo do Legislativo. Conta de gestão. Nós julgávamos, determinávamos, recomendávamos, aplicávamos sanção, débito, ou seja, medidas de natureza administrativa e civil, e a decisão em si, sem intervenção do Legislativo, já poderia irradiar efeitos eleitorais a partir de pronunciamentos, naturalmente, da Justiça Eleitoral. E fiscalizações de iniciativa externa e iniciativa interna, iniciativa própria, se houvesse a conversão desses processos em TCE ou em TCO, também poderia haver um impacto eleitoral, e mesmo que não houvesse, quando não há indício de dano, eu acho que é a sistemática da maioria dos tribunais do Brasil, não de todos, nós sabemos, por conta das nossas assimetrias, da ausência de uma lei nacional, mas ainda assim, em processos de outra natureza, como denúncia, representação, auditoria, nós apreciávamos a conduta do gestor, inclusive do chefe do Executivo, com possibilidade de formular determinações, recomendações e aplicar sanções, proferir medidas cautelares, assinar prazo, né, exercer nossa competência mandamental, assinando prazo para o exato cumprimento da lei, e por aí vai. Eu peço que passe para o próximo slide, por gentileza. E aí veio esse precedente que estabelece, que prevê que, para fins eleitorais, para fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei 64 de 90, que é a lei que cuida das elegibilidades, nós não podemos julgar, seja em conta de governo, seja em conta de gestão, o chefe do Executivo. Só podemos emitir parecer prévio. Nós conhecemos o inteiro teor dos votos dos ministros. A leitura do voto é um indicativo de que talvez a construção da tese ela tenha sido um pouco mais restritiva do que talvez tenha sido a intenção da maioria dos ministros. O fato é que a tese que nos vincula é essa que está colocada aqui nesse slide, e ela é muito clara em circunscrever essa proibição a finalidades eleitorais. Nós não temos segurança absoluta de que essa posição, que é a que nós já endossamos aqui, eu vou mencionar isso em seguida, é a que vai prevalecer, mas eu penso que é a posição que nós temos que defender até o último momento, até nós revertermos por completo essa posição, e a gente espera que a mudança da composição do Supremo possa auxiliar nesse processo. As nossas instituições estão discutindo essa matéria lá no Supremo, e a gente tem esperança de que ela seja revista, até pelos efeitos muito negativos que ela causa, mas pelo menos que se restrinja a aplicação desse precedente, dessa tese, a questões relacionadas à inelegibilidade. Mas ainda assim, vigoram precedentes do TSE, no sentido de que mesmo esta aplicação restritiva, ela não teria lugar em situações de transferência fundo a fundo e no caso de transferências voluntárias. Nestes dois casos,
a nossa jurisprudência, a nossa competência seria ainda plena, e nesses casos não haveria necessidade, para fins de inelegibilidade, do concurso do Poder Legislativo. A gente tem presente, não desconhece, que há uma contradição entre essa tese e essa jurisprudência do TSE, não sabemos como isso será acomodado, como há também uma contradição em relação a precedentes do próprio Supremo em relação ao TCU, em que o Supremo admite que, no caso de transferências voluntárias, o governador do Estado pode ser responsabilizado diretamente pelo TCU. É uma posição, a princípio, que está em dissintonia com esse precedente, 848 e 826. Vamos ver como é que o Supremo vai resolver essas antinomias. Mas até lá, nos parece que a nossa posição deve ser de tentar buscar, como eu disse, minimizar o impacto dessa decisão e ratificar nossa posição. Historicamente, eu estou há mais de 20 anos aí em órgão de controle, antes do MPC e agora no Tribunal de Contas, eu tenho sempre me deixado conduzir pela ideia de que, se há dúvida em relação à nossa competência, nós devemos reafirmar a competência, e foi essa posição que essa orientação, que era a orientação de todo o grupo, que nós fizemos prevalecer na nossa proposta. Eu peço que se passe, que mude o slide, por gentileza. Nós temos uma escolha adicional aí, não apenas a tese. Nós temos, acho que 2 ou 3 decisões do ministro Fux, decisões monocráticas, lembrando que o ministro Fux adotou uma posição favorável a nós, lá na construção daquele precedente, em que ele, na minha opinião, promove uma terra arrasada entre os tribunais de contas. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, não é só para fins eleitorais, é para tudo. Nós não podemos nem julgar o chefe do executivo e nem aplicar nenhuma medida de natureza civil ou administrativa, ou seja, não podemos impor ressarcimento, não podemos aplicar multa. E, na minha avaliação, um desdobramento disso é não podemos formular determinações ou exercitar a nossa competência mandamental, fundada no 71(9) da Constituição, em desfavor do chefe do executivo. Até porque as nossas determinações só são cumpridas pelo chefe do executivo, porque subjacente à determinação tem sempre a possibilidade de nós aplicarmos uma sanção, uma multa. Se nós não temos a possibilidade de multar, de sancionar, de reagir ao descumprimento da nossa determinação, significa que ela é um mero conselho, uma mera exortação, sem efeito, sem eficácia nenhum, sem nenhum poder coercitivo. Então, eu chamo a atenção que para essa situação, porque se prevalecer esse posicionamento, nós estaremos numa situação muito complicada. A conselheira Milene elaborou recentemente um excelente artigo, que está publicado na revista Interesse Público, cuja leitura eu recomendo. Ela mostra nesse artigo as razões da diferenciação de conta de gestão e de conta de governo e por que a conta de governo tem que ser encaminhada ao julgamento do Legislativo e a conta de gestão encaminhada ao julgamento assegurado o julgamento pelo próprio Tribunal de Contas. E ela também evidencia quão complicada, quão deletério é o efeito em prevalecer desta posição para a afirmação das competências dos tribunais de contas. Eu peço que passe para o próximo slide. Bom, se prevalecer essa posição do ministro Fux, o que nós teremos? Nada atingido em conta de governo. Conta de gestão, nós não poderíamos mais julgar o chefe do executivo, determinar, recomendar, aplicar qualquer tipo de sanção, ressarcimento, e a nossa posição tem zero impacto eleitoral. Da mesma forma, nos outros processos, às vezes nós circunscrevemos a nossa discussão para a conta de gestão, mas eu chamo a atenção para uma situação ainda mais séria. A rigor, segundo essa interpretação extensiva daquele precedente que é conferida pelo eminente ministro Fux, nós não poderíamos mais, em auditoria, em denúncia, em representação, formular nenhum tipo de medida coercitiva ao chefe do executivo, formular determinação, talvez nem cautelares, e certamente nenhuma medida que impõe o ressarcimento ao erário ou aplicação de sanção. Então, nós teríamos a efetividade de um sem número de processos do Tribunal de Contas por conta desse precedente. E esse artigo da conselheira Milene chama atenção para o fato de que uma ação simples administrativa do chefe do Executivo Municipal pode, na prática, esvaziar por completo a nossa competência. Por quê? Basta ele chamar para si toda a ordenação do município e todas as decisões estratégicas mais relevantes que o Tribunal de Contas não poderia realizar qualquer ação, adotar qualquer medida
formular qualquer determinação ao chefe do Poder Executivo ou aquele município, já que o prefeito concentraria em si toda a competência para essas questões todas. Seria trágico para o exercício do controle externo e, como eu disse, embora certamente não tenha sido esse o objetivo dessa posição, naturalmente, temos profundo respeito pelo ministro Fux, mas este é um grave efeito colateral que deve sobressair dessa decisão. Eu peço que passe para o próximo slide. Então, a questão, presidente Joaquim, eu chamo a atenção para isso. É muito mais grave do que meramente nós perdemos a nossa possibilidade de sindicar a conduta do chefe do Executivo Municipal ou até estadual na conta de gestão. O efeito vai se estender para todas as demais classes de processo, se essa posição triunfar. E devemos ser muito ativos, nossas instituições devem estar muito presentes nesse debate no Supremo Tribunal Federal para reverter essa decisão. Bom, então eu já adiantei qual é o nosso propósito nessa comissão, a premissa que nós utilizamos. Claro que nós não vamos defender aqui o descumprimento da decisão do Supremo. Seria uma atuação, uma postura inconsequente nossa, e até caracterizaria uma insubordinação em relação à jurisprudência do próprio Supremo, que devemos reverenciar naturalmente. Mas fazemos uma interpretação literal da tese e fazendo uma interpretação, inclusive, à luz da Constituição, como nos obriga sempre a função da força normativa da Constituição, fazemos uma interpretação que prestigie tanto quanto possível ou que preserve, tanto quanto possível, o elastério do artigo 71.2 da Constituição Federal. É isso que nós pretendemos fazer com o fluxograma que nós elaboramos na comissão. Eu peço que passe para o próximo slide. Então, com a posição que a comissão advoga, o que ocorreria? Realmente, em conta de gestão, por conta da tese, a nossa decisão em si, ela não vai ter efeito possível impacto eleitoral. Isso para todas as TCEs, mas todas as demais competências estão preservadas. Nós continuamos com possibilidade de julgar, determinar, de recomendar, de sancionar, de impor ressarcimento. E estas decisões relacionadas a essas questões, que têm essa natureza civil e administrativa, este julgamento, ele não pode ser revisto pelo Poder Legislativo. Agora, nós também não renunciamos à possibilidade de que esta decisão que nós vamos proferir, ela possa irradiar efeitos eleitorais. Só que agora, por conta da posição do Supremo, vai se exigir o concurso do Poder Legislativo. O que nós imaginamos aqui, então, para tentar, ainda assim, colher o efeito eleitoral para afastar da vida pública aquele gestor que mereceu a reprimenda fundamentada do Tribunal de Contas? Nós, paralelamente ao acordo, nós advogamos um parecer que deve ser encaminhado ao Legislativo para apreciar a conduta do chefe do Executivo apenas para fins eleitorais. Eu peço que passe para o próximo slide para eu continuar essa explicação. Então, o que acontece? Seriam dois pronunciamentos na conta de gestão, se a conta for julgada irregular e se ela envolver o chefe do Executivo. Se for julgada irregular, é só um acórdão mesmo, julgando regular, e isso está resolvido dentro do Tribunal de Contas. Se for julgado irregular, e a construção desses processos, claro que vai se submeter à dinâmica e à legislação de cada Tribunal de Contas. Mas como é que nós imaginamos que deve processar essa questão, devem processar essa questão os tribunais de contas? Se existe elemento para a irregularidade da conta de gestão do chefe do Executivo, nós julgamos irregular essa tomada de conta especial, essas contas especiais, imputamos débito, aplicamos multa, e essa decisão é final. Só quem pode eventualmente rever essa posição seria o Poder Judiciário, com base em questões eminentemente formais, naturalmente, até a possibilidade, até a competência do Poder Judiciário para revisitar nossas decisões, por força da Constituição e de uma jurisprudência muito consolidada já, é bastante limitada. Mas, paralelamente, nós emitimos um parecer prévio. Este parecer prévio vai ser endereçado, depois do trânsito julgado do nosso processo, ao Poder Legislativo, para o Poder Legislativo realizar o julgamento da postura, da gestão do chefe do Executivo para fins exclusivamente eleitorais. Se o julgamento for no sentido da ilegalidade, da irregularidade, aí
o impacto eleitoral deve sobrevir. Se, por outro lado, a posição do Legislativo for no sentido de não confirmar o parecer prévio desfavorável, aí, ainda assim, o julgamento irregular está preservado, o débito, a multa, mas não haverá o impacto eleitoral. Então, essa é a solução que nós preconizamos para as contas de gestão que envolvem chefe do Executivo Municipal quando ela é julgada irregular pelo TCE. Muito bem. Contraditório e ampla defesa, já passando para um outro aspecto, já um aspecto do devido processo legal, um aspecto procedimental das contas de gestão, para tentar também, além de resolver essa questão relacionada a esse precedente, que certamente foi a questão que mais ocupou o nosso tempo na comissão, nós temos outras questões que nós procuramos endereçar. Naturalmente, precisa assegurar ampla defesa no processo de conta de gestão, a possibilidade de sustentação oral e também o manejo de recursos. Mas nós não recomendamos que antes do relatório técnico inicial se abra o relatório preliminar ou a minuta de relatório para comentários do gestor. E também não defendemos a possibilidade de alegações finais por parte do gestor. Primeira alegação final é típico de processo penal, que tem características próprias e razões que justifiquem esse tipo de proceder. Não é o caso do nosso processo, a ampla defesa já está devidamente assegurada, então nós abrimos prazo para ele se contrapor às conclusões do relatório técnico inicial. Outra coisa, em conta de gestão, nós fazemos basicamente um controle de juridicidade e economicidade. Esse é um controle duro, é um controle em que não há margem nenhuma de discricionariedade para o gestor. Ele está no exercício da sua competência vinculada. Esse é o controle em que o Tribunal de Contas tem a possibilidade de ser bastante incisivo, de, inclusive, sancionar o gestor e utilizar a sua competência mandamental, lá do 71.9, em que a gente obriga o gestor, assina prazo para o gestor assegurar o devido cumprimento da legislação, sob pena de sancionamento. Diferentemente, a situação do exercício daquela competência que está lá no artigo 70, de controle de legitimidade e controle operacional. Na nossa avaliação, por força do artigo 70, nós temos a possibilidade de interferir na pantanosa região da discricionariedade da ação administrativa. Esta ação, o exercício dessa competência tem que ser feito com uma considerável autocontenção por parte dos tribunais de contas, distintamente do controle de legalidade e juridicidade. E é exatamente por isso que ele deve ser marcado pela postura cooperativa, dialógica, dialética com o gestor. Então, quando nós estamos neste terreno da intervenção da zona de discricionariedade do gestor, e nos parece que a Constituição deferiu expressamente ao Tribunal de Contas essa possibilidade, e aí sim essa autocontenção se impõe, e esta postura muito mais cautelosa e dialógica se impõe para que nós compartilhemos com o gestor os nossos achados, para que ele possa fazer a crítica, trazer elementos, para aí sim nós finalizarmos o relatório técnico. Eu peço que passe para o próximo slide, na conta de gestão, em que a gente faz uma análise meramente técnica do exercício da competência vinculada do gestor, não nos parece que isso seja necessário, isso deve redundar em retardamento indevido do julgamento da conta de gestão. Cabendo lembrar que o Supremo também definiu que, mesmo dano ao erário, pode prescrever, que os nossos prazos são muito limitados, inclusive não está claro, o TCU já disse que essa posição do Supremo ela é válida apenas para a execução da decisão, né, do nosso título executivo. Essa é uma posição que eu acho que não tende a prevalecer, infelizmente, mas também é uma medida de contenção de danos do TCU, uma jurisprudência defensiva. De toda forma, o que está colocado lá no voto do ministro relator dessa questão é a aplicação de uma legislação que me parece inadequada para o TCE e que tem prazos muito restritivos. Então, qualquer procedimento adicional que implique um retardamento do nosso pronunciamento acaba por concorrer, ainda mais quando é desnecessário, como nesse caso, segundo nos parece, pode concorrer para que a gente incorra numa situação de prescrição e comprometa aí por completo toda a efetividade da nossa atuação. Muito bem. Agora, mais rapidamente, já indo para a conclusão, se for julgada regular, não tem impacto eleitoral, apenas acórdão. Se envolver recurso de convênio e transferência fundo a fundo, também apenas acórdão, ainda que a conta seja julgada irregular. Não precisamos mandar parecer para o Poder Legislativo por conta de precedentes do TSE.
quando elas forem julgadas irregulares, acórdão e parecer prévio deve ser emitido. Acórdão com julgamento, com débito com a multa, com determinações, recomendações, até cautelar, quando é o caso, e um parecer prévio para consumo do legislativo apenas para fins de inelegibilidade. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Sobre a lista, primeira questão, só pode incluir na lista naturalmente depois do trânsito em julgado. Então, a gente defende duas listas para assegurar o máximo de transparência. Uma lista com possível impacto eleitoral, outra lista sem impacto eleitoral. A que vai ser com impacto eleitoral na conta de gestão é no caso de conta de gestão em que há o julgamento da atuação do gestor, em que há transferência fundo a fundo e transferência voluntária, e também quando a Câmara julgue irregular, com base no nosso parecer prévio, aquela conta de gestão, e isso vai ter reflexos eleitorais, como nós mencionamos. Mas mesmo que não haja esse julgamento, nós advogamos que depois do trânsito em julgado, ainda que passemos o parecer prévio para a Câmara, para assegurar o máximo de transparência, que haja uma lista paralela, sem impacto eleitoral, que anuncie, que relacione aqueles gestores que tiveram as contas de gestão julgadas irregulares, com a ressalva de que o parecer prévio ou foi apreciado e a posição foi no sentido contrário do TCE, ou que não foi apreciado ainda. Inclusive, devemos monitorar isso para mudar a posição nas duas listas. E aqui no item C, o destaque é para aguardar o trânsito julgado. Eu peço que passe para o próximo slide. Acho que é o último já, pessoal. Então, as etapas não recomendadas, por conta daquela fundamentação que eu compartilhei com os senhores, foi essa questão do comentário do gestor antes da elaboração do relatório técnico, alegação final, não faz sentido na nossa avaliação, com todo respeito à divergência, impacta prazo processual, mais adequado para processo de editoria, e até se houver dúvida em relação a alguma situação, e a dúvida não pode persistir naturalmente, isso tem que ser suprido com diligências, porque o que se espera de qualquer relatório técnico inicial, naturalmente, é que tenha a situação descrita, o fundamento legal, nexo de causalidade, elementos subjetivos da conduta, as situações agravantes ou atenuantes, os efeitos daquela irregularidade para que se possa aferir se quão grave ela é, se causou dano, se não causou dano, quanto ela comprometeu o funcionamento da máquina administrativa, quanto ela comprometeu os próprios valores constitucionais, os princípios, etc. E também inadmitir a alegação final. Senhores, eu concluo aqui minha parte, espero que eu não tenha extrapolado aí o tempo. A conselheira Milene vai tratar de contas de governo, eu fico aqui à disposição dos senhores ainda mais um tempinho. Eu penso que a explanação da conselheira Milene está colocada aí no último slide, exatamente. E aí eu encerro por aqui, agradecendo a oportunidade. É minha vez? Bom dia a todos. Bom dia, conselheiro Joaquim. Bom dia, conselheiro Paulo Cury. Bom dia a todos os secretários de controle externo do Brasil, dos tribunais de contas. Agradeço o convite para a gente estar expondo aqui esse trabalho. Quero dizer, conselheiro Joaquim, que é totalmente recíproco o carinho que eu tenho por ti. Muito obrigada pelas gentis palavras. Muito generoso, como sempre. Mas fico feliz por contar com o carinho do senhor, assim como eu também tenho este mesmo carinho. Né? A mesma forma, agradeço também as gentis palavras do conselheiro Paulo Cury. E, como ele bem colocou aí em todas as falas anteriores, fica mais fácil para mim agora abordar aqui a questão do fluxograma das contas de governo, pois ele brilhantemente resumiu os tópicos principais e o grande celeuma da questão quando a gente analisa aí os atos de gestão dos prefeitos. Bem, então, aqui eu acho que eu vou ser bem breve, né? A gente não tem grandes polêmicas em relação às contas de governo. Como colocado pelo conselheiro Joaquim, foi constituído um grupo, uma comissão interinstitucional por integrantes da Tricom, Audicom, IRB e Abracom, responsáveis por fazerem, né, a sistematização e elaborarem diretrizes para maior harmonização da análise das contas de governo do chefe do Poder Executivo. E aí, a partir do trabalho promovido pelo CNPTC, a gente fez a integração em relação às contas de governo
dentro dessas diretrizes que vão ser ainda deliberadas no âmbito da Assembleia da Tricom, acredito eu, que talvez agora, no dia 17 de dezembro. Então, o fluxograma, ele meio que resume, né, essas etapas, esses trabalhos realizados, né? Inicialmente, a gente tinha se preocupado um pouco em fazer a distinção do fluxograma, tanto quando fosse o prefeito, tanto quanto fosse o governador, mas aí depois achamos que não era muito viável, até porque a distinção era mínima em relação aos atos de gestão e que ficaria melhor elaborado e melhor visualizado se isso fosse constado lá no fluxograma das contas de gestão, justamente para segregar, né, os atos e não gerar uma confusão na análise relacionada às contas de governo. Então, esse fluxograma, né, elaborado pela comissão do CNPTC, ele aborda tanto as contas do chefe do Poder Executivo Estadual quanto do chefe do Poder Executivo Municipal. E aí a gente tem, assim, eu acho que em termos de harmonização, uma grande contribuição no sentido de se estabelecer uma fase prévia de planejamento, né? A gente sabe que muitos tribunais de contas já adotam essa sistemática de realizar o planejamento do exercício seguinte, sendo acompanhado no exercício anterior, mas essa não é uma prática totalmente difundida, embora seja uma boa prática. Então, uma das propostas desse fluxograma é para que ele venha também incorporar essa fase de planejamento, de modo que os tribunais de contas ali vão fazendo acompanhamento da gestão para e passo, inclusive analisando possíveis políticas públicas que possam servir de subsídio e de informações ali no parecer prévio, né? Tornando o parecer prévio mais denso realmente, mais rico de informações para ser analisado pelo Poder Legislativo, mas não só, mas também para poder ser aplicado dentro do controle social. Então, o fluxograma traz essa questão dessa fase de planejamento inicial. Depois disso, né, identificada ali os pontos dentro dessa fiscalização que é feita nessa fase inicial, isso é transposto para dentro do parecer prévio, dentro das contas de governo daquele exercício, para que possa seguir o fluxo normal. Então, em relação a alguns pontos que a gente tentou trazer aí uma convergência, né, seria a necessidade de se dar o contraditório e a ampla defesa do responsável quando a opinião, né, do relatório técnico conclusivo for por uma opinião adversa ou com abstenção de opinião, ou ainda quando houver apontamento de irregularidades pelo Ministério Público de Contas. Né? Assim, a gente pensa que fica garantido, né, o devido processo legal, mas sem também atrasar sobremaneira o andamento do parecer prévio, já que o prazo para emissão pelos tribunais de contas é um prazo bastante exíguo, né? Então, a gente tentou fazer a junção aí entre os princípios do devido processo legal, mas também se preocupando com a questão da celeridade processual necessária para esse tipo de processo, né? A fixação da defesa oral durante a sessão, né? Normalmente é uma questão de praxe nos tribunais de contas que o governador ou quem o represente possa ali defender os atos praticados naquele exercício, né? A definição de que seja uma sessão solene para governador, mas não tem a mesma obrigatoriedade no caso das contas dos prefeitos, principalmente para aqueles estados, né, que tem um quantitativo muito grande de municípios, e aí, em função disso, acaba dificultando a elaboração de uma sessão solene. E, normalmente, as contas do governador têm uma repercussão, né, até na mídia, muito mais abrangente, que requer um tratamento um pouco diferenciado em relação à análise dessas contas. Também não fixamos deixamos mais aberto, né, dentro do fluxograma, a deliberação pelo órgão colegiado, sem especificar se seria pleno ou câmara, porque aí depende, né, do regimento interno de cada tribunal de contas, como que ele aprecia, se as contas são apreciadas pelo pleno ou se são apreciadas pelas câmaras. Então, optamos por usar a expressão genérica, de modo a não interferir aí nas regulamentações e normas que já existem no âmbito dos tribunais de contas. Uma outra questão também que a gente buscou trazer uma pacificação seria quanto ao tipo recursal aplicado, né, nas contas de governo, e chegamos à conclusão que, neste caso, né, se tratando de um parecer prévio,
o mais adequado seria admitir apenas embargos de declaração do relator, né, e não outro tipo de espécie recursal, até também para que não se crie muito tumulto processual e atrapalhe a conclusão, o deslinde, né, da emissão do parecer para encaminhamento para a Câmara Legislativa. Bem, um outro ponto importante que o fluxograma tentou abordar, né, e estabelecer como uniformização pelos tribunais de contas diz respeito à parte de acompanhamento do julgamento do Poder Legislativo, né, dado justamente a verificação também, né, dessa relação mais próxima entre o Tribunal de Contas e os poderes legislativos, para saber como é que foi concluído ali o julgamento final, em relação a esse aspecto específico, nas diretrizes que a gente está trabalhando, né, que nós trabalhamos lá nas contas, nas diretrizes das contas de governo. A gente tem, uma das diretrizes é justamente trazer essa proximidade maior do Tribunal de Contas com o Parlamento, até para que possa aí atuar, fazer uma atuação mais pedagógica, mais orientativa, né, para que o controle feito pelo Parlamento seja mais efetivo, né, se dê não somente dentro de critérios exclusivamente políticos, mas também dentro de critérios técnicos de análise dessas prestações de contas. E um outro ponto, né, seria a questão do monitoramento das deliberações no parecer prévio, fazendo ali a segregação entre o que seria uma recomendação e o que seria determinação, né. A gente tem um entendimento de que, no caso das determinações exaradas, né, no âmbito dos pareceres prévios, essa análise técnico-profissional, ela não poderia ser substituída por um crivo exclusivamente político pelo Parlamento, porque desnaturaria a própria natureza de controle e legitimidade de atuação dos tribunais de contas. Então, é preciso fazer esse acompanhamento até para que isso tenha uma repercussão na análise do parecer prévio, né, das contas de governo seguintes, porque, caso descumprido, pode gerar aí uma reprovação das contas, né, em função do descumprimento dessas determinações e tudo mais. E a recomendação, tida mais como um comando, né, de otimização operacional, ela é uma faculdade, então é preciso fazer essa agregação até para que você tenha atuações pontuais em relação àquilo que foi identificado ali durante o exercício, né? Bem, então, assim, não há grandes, né, alterações em relação às contas de governo, o fluxograma das contas de governo. Talvez as maiores contribuições sejam realmente pacificar o entendimento e instituir aí uma cultura de se realizar um planejamento prévio para análise, né, e acompanhamento dos atos de governo praticado, bem como também tentar uniformizar aí os tipos de espécie recursal, minimização do tempo de prazo para a expedição das medidas, né, e buscar também um tratamento mais diferenciado em relação às recomendações, determinações que são exaradas nesse parecer, já que o objetivo da análise é subsidiar o parlamento até para a elaboração das peças orçamentárias, né? Então a gente precisa ter uma preocupação com essa celeridade, para que a análise feita no parecer prévio possa, de fato, repercutir como finalidade que na análise aí da LDO, do PPA e da LOA do exercício seguinte, ou seja, o parlamento exercendo o papel de realmente ajustar a condução, né, dos atos de governo no exercício, e não um mero documento formal, né, expedido, embora extremamente relevante, mas que não tem uma efetividade prática. Então, o objetivo é trazer para os pareceres prévios essa importância, né, e essa relevância, não só para o julgamento feito pelo parlamento, mas também para a sociedade. Inclusive, dentro do fluxograma, um outro ponto que, ao fazer a publicação do parecer, né, também uma forma de tentar despertar no Tribunal de Contas uma cultura de divulgação dessas informações, não apenas dentro do documento formal, que vai ser encaminhado ali com as peças integrais, né, do parecer prévio, mas também buscando trabalhar aí um cenário de comunicação mais próximo com a sociedade, dentro de uma linguagem mais simples, mais acessível, né, mais didática, que possa ser mais consumível, né, pelo cidadão comum, mais consumível até mesmo para a mídia, de modo que a gente tenha aí realmente o exercício desse instrumento como
como fomentador do controle social e também do controle externo. Então, essas são, basicamente, assim, em resumo, né, algumas deliberações que a gente teve dentro da comissão e algumas preocupações que foram trabalhadas e colocadas no fluxo definido dentro dessa comissão criada pelo CNPTC aí, sob a liderança do conselheiro Joaquim. A princípio, é isso que eu tenho para dizer, e aí devolvo a palavra para os líderes e mestres. Conselheiro Joaquim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a apresentação, a excelente apresentação dos conselheiros Paulo Cury e Milene Dias Cunha, e parabenizar pelo excelente trabalho realizado também. Gostaria de abrir para perguntas, se houver, e eu gostaria de fazer uma inicial ao próprio conselheiro Joaquim, como presidente do CNPTC. Qual vai ser a forma de encaminhamento para os tribunais de contas e a expectativa de prazo? Porque provavelmente isso, de alguma forma, vai chegar até as áreas técnicas em algum momento. Bom, a conselheira Milene ela vai concluir e encaminhar para a TRICOM, para a Assembleia Geral, não é isso, conselheira? Vai disponibilizar antes? As diretrizes que a gente trabalhou lá no grupo das contas de governo já foram encaminhadas para a TRICOM adotar as providências para aprovação em assembleia, né? Uhum. Agora, o fluxograma depende do encaminhamento do CNPTC. Então já vamos se a conselheira Milene concordar, nós já vamos encaminhar de imediato, então, para os secretários, então, para os presidentes. Pode ser, conselheira? Uai, presidente, o senhor é quem manda. Não, nós estamos fazendo em conjunto. Então, já vou encaminhar para a Priscila, porque já pode providenciar, viu, Priscila, o encaminhamento. Para os presidentes, a gente encaminhou, conselheiro, já. E vamos encaminhar para os secretários, já. Secretários, então. Então, tá bem, então. Então, pronto. Alguém mais gostaria de apresentar alguma pergunta? Bom dia, Lígio. Eu não... Posso falar? Pode, sim. Eu não achei aqui o botão para... Pouca prática aqui no Zoom, não achei o botão para me manifestar, mas é só uma consideração rápida. Ali na apresentação da conselheira Milene, ela não fez, pelo que me parece, não fez distinção da conta do governador e dos prefeitos. Mas eu acho que caberia uma reflexão, principalmente quando a comissão for tratar da parte recursal, tendo em vista que a ideia principal é a celeridade na emissão desses pareceres de conta de governo. Me parece que no caso dos prefeitos, há uma diferença que não pode ser ignorada, que é a prevalência do parecer emitido pelo tribunal, a não ser que seja derrubado por 2/3 dos votos da Câmara. Eu acho que isso aí cria uma caracterização diferente para o parecer dos prefeitos daquele do governador. Esse sim, igualmente ao do presidente, ele é um mero opinativo e a Assembleia vai ter, vamos dizer, mais liberdade para se manifestar. Então, isso talvez fosse importante de ser considerado no aspecto recursal, cabendo uma margem maior de recurso para os prefeitos, tendo em vista que o peso do parecer para eles vai ser diferente. Posso falar? Eu não vejo bem assim, porque, veja, quando foi julgado o recurso extraordinário que o conselheiro Paulo bem colocou aqui, foi julgado um outro, que agora eu não me recordo o número dele, não sei se é 749, alguma coisa assim, que discutiu justamente sobre essa questão da prevalência do parecer prévio emitido pelos tribunais de contas quando da análise do chefe do Poder Executivo Municipal. Ali, naquele recurso extraordinário, se discutia se havia uma prevalência ou não desse parecer prévio, mesmo quando houvesse uma mora muito excessiva por parte do Legislativo Municipal. E a conclusão que o STF chegou naquele recurso extraordinário era que não prevaleceria, né? Que a interpretação que deveria ser dada lá para aquele parágrafo do artigo 31 da Constituição Federal era no sentido de que
o parecer prévio, ele teria uma força um pouco, assim, ele teria, na verdade, uma dificuldade maior para ser derrubado, mas ele não prevaleceria mesmo diante da mora ou da omissão do Poder Legislativo Municipal. Então, assim, diante da interpretação que eu faço desse recurso extraordinário, eu não acho que isso, por si só, seja suficiente a ponto da gente abrir espécies recursais distintas para o prefeito, né? Porque me parece que a questão do quórum qualificado para a Câmara Municipal derrubar o parecer do Tribunal de Contas não interfere nessa lógica, nessa análise. Assim, salvo o melhor juízo, é uma interpretação prévia que eu faço, considerando, inclusive, esse recurso extraordinário que foi julgado, e pacificou isso, dizendo que o parecer prévio do Tribunal de Contas não se sobrepõe, né? Na verdade, ele só tem só se exige um quórum qualificado, né, para reprová-lo, né, para não considerá-lo. E então é isso. Não sei se o doutor Paulo ou alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que a resposta é adequada. Acho que o que o Rafael traz é muito pertinente e, de fato, a Constituição tem esse tratamento diferenciado entre contas de governo municipal e as demais contas de governo. Ocorre que, ainda assim, nós, como disse a conselheira Milene, nos limitamos a emitir um parecer não vinculante. A Câmara tem grande discricionariedade para revisitar esse parecer. E deve ter também uma sistemática procedimental lá regulamentada, e lá deve estar assegurado também a defesa, a possibilidade de recurso, etc. E é importante lembrar que o grande ativo da conta de governo decorre da sua tempestividade. O que tem acontecido de forma geral é que a gente até consegue emitir o parecer muito rapidamente, mas depois sobrevêm os recursos e o processo demora 2, 3 anos, depois de prestadas as contas, para chegar no Legislativo. Nesse caso, todas aquelas recomendações, determinações, aquelas medidas de ajustes que deveriam influir na própria elaboração da legislação orçamentária, na adoção de um sem número de medidas de aperfeiçoamento dos controles, acabam ficando desatualizadas e a gente perde uma oportunidade valiosíssima de interferir adequadamente na gestão. Então, ainda que haja pertinência na consideração do Rafael, eu ressalto isso, me parece que o melhor caminho realmente é aceitar apenas os embargos de declaração e, uma vez julgados, encaminhar incontinente a conta de governo ao julgamento do Legislativo. Lívio? Pois não? Posso fazer uma pequena consideração? Por favor. Eduardo, do Mato Grosso do Sul. Eu quero compartilhar aqui com os colegas, né, com os conselheiros presentes, com os colegas do secretário de Controle Externo, a experiência do Mato Grosso do Sul com relação ao que diz respeito ao julgamento tácito do parecer do Tribunal de Contas por decurso de prazo na Câmara Municipal, até pela inércia do Poder Legislativo Municipal, né? Bom, a regra do parágrafo 2º do artigo 31, ela é clara no que diz respeito, no que nos parece, o que nos diz respeito a um quórum qualificado para que seja derrubado o parecer emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas de governo, as contas do prefeito, como trata aqui a nossa lei orgânica. E o Mato Grosso do Sul tinha uma previsão em várias leis orgânicas de uma série de municípios, salvo engano aqui, 17 municípios tinham uma regra expressa que dizia que se o parecer do tribunal não fosse levado a efeito pela Câmara Municipal num prazo de 90 dias, aperfeiçoaria-se o julgamento tácito, né? Haveria um julgamento tácito. Então, o ministro Gilmar Mendes, num dos julgados, entendeu, a conselheira Milene comentou muito bem aqui, que não seria possível esse julgamento tácito por decurso de prazo e mesmo pela inércia do Poder Legislativo, tá? Portanto, a experiência aqui foi que o Ministério Público de Contas, nosso aqui no tribunal, provocou o Ministério Público Ordinário, o Ministério Público Estadual aqui, entrou com uma série de ações de inconstitucionalidade sobre esses dispositivos das leis orgânicas e acabou que praticamente todos eles já foram, inclusive, julgados. Boa parte foram dados liminares para suspender a eficácia desses dispositivos das leis orgânicas municipais, tá? Talvez isso se resolva com a proposta de emenda constitucional que prevê prazo, lá no artigo 49, para o Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República, né, conselheiro Joaquim?
com uma espécie de pauta compulsória dessas contas, travando toda uma pauta enquanto não se julgue. Porque, na verdade, nós tivemos uma experiência bastante significativa nessas eleições aqui, principalmente, que essas contas também, quando chegam no Poder Legislativo e a Câmara Municipal deixa isso, de certa forma, para um julgamento oportuno, até para se transformar numa espécie de moeda de troca, isso é muito ruim para a democracia, muito ruim para a realidade local dos municípios, que as câmaras esperam mesmo o período eleitoral para levar essas contas a julgamentos, aí, a depender da conveniência, acaba contrariando ou seguindo o parecer do Tribunal de Contas, né? Talvez, conselheiro Joaquim, com o advento dessa emenda constitucional que prevê essa alteração no artigo 49, resolveria tanto essa celeuma vivenciada aí pelos municípios, né? Enfim, com relação a essa questão também da própria emissão do parecer prévio pelos tribunais de contas, tá? Obrigado, Lívia, aí, pela oportunidade. Alguém mais gostaria de apresentar alguma pergunta ou consideração? Senão eu passo a palavra para o presidente do CNPTC, Dr. Joaquim, para fazer o encerramento dessa primeira parte da nossa reunião. Só tenho que agradecer ao Lívio e aos secretários pela oportunidade, também, né, de igual forma, ao Paulo Cury, ao conselheiro Milene, pela disponibilidade de passar aqui essa parte da manhã conosco, né, trazendo um tema que é, por demais, importante e também polêmico, não resta a menor dúvida. Aqui, só registrar, aqui em Goiás, no ano retrasado, passado, nós recomendamos às câmaras municipais, encaminhamos expediente para as câmaras municipais, solicitando o julgamento. E deu um resultado, assim, bem positivo, solicitando que faça o julgamento o quanto antes, e isso aí teve várias câmaras que julgaram as contas de prefeitos. E, lamentavelmente, com relação à conta de gestão, né, o Supremo deu essa decisão aí que eu acho que deram sem pensar nas consequências, né? E porque acontece aqui na minha cidade mesmo, eu estou lembrando aqui um fato, gosto de contar muito, aqui na minha cidade mesmo, no ano passado, neste ano, aliás, neste ano, o juiz afastou 2 vereadores aqui em razão que estava negociando com o ex-prefeito para aprovar contas. O ex-prefeito fez a gravação, levou até o judiciário e já afastou os 2. Estão afastados até hoje. Né? Então, essas coisas que acontecem no Brasil afora. Mas agradecer, então, Lívia, pela oportunidade de dizer o seguinte: o Conselho está aberto para essas discussões. A questão da existência do Conselho é justamente para isso. O que acontece? Com relação às demais entidades, tanto o IRB quanto a TRICOM, os mandatos são permanentes, né? São 2 anos. Aqui no Conselho, não, os mandatos aqui no Conselho é o seguinte: enquanto estiver o presidente no mandato, ele faz parte do Conselho. Passou o mandato para outro, já o outro que assume. Então, a razão da existência é somente isso. O que acontece? Às vezes o presidente era diretor da TRICOM, ele deixa a presidência, por exemplo, mas continua na diretoria da TRICOM. Então, os presidentes reunidos em São Paulo em 2017 resolveram ter esse fórum só de presidente para discutir essas questões relativas ao dia a dia dos tribunais. Então, essa é a razão, e também fazer essas colaborações, porque a gente tem a proximidade com o presidente, é fácil você dialogar com eles para convencê-los também para fazer as suas adequações e mesmo harmonizar, né, os nossos entendimentos. Então, agradeço muito mesmo pelo espaço e que possamos em breve encontrar novamente. Eu gostaria de agradecer ao senhor, ao CNPTC, pelo apoio à nossa reunião, e também a Priscila e a equipe técnica do TCM de Goiás, que propiciaram todo esse canal que a gente tem utilizado hoje aqui para fazer a reunião dos secretários de controle externo. A Priscila me lembra que há algumas perguntas no chat. Hoje nós inovamos, há pessoas de fora, vamos dizer assim, participando como ouvintes, e eles apresentaram algumas perguntas. O Diego
Veietes, desculpe, não sei se pronunciei corretamente o nome, e ele pergunta o seguinte: bom dia, se me permitem uma pergunta, no nosso TCE a expressão contas de governo tem sido usada para referir a um processo anual aberto automaticamente, um para cada prefeitura automaticamente em janeiro, e tramitando em paralelo com as contas de governo. Dentro do estudo realizado, o conceito contas de gestão é mais amplo, correto? E o Vilmar Martins Júnior faz uma outra pergunta. Alguns TCs têm previsão de multa para o não julgamento das câmaras em determinado prazo fixado pela lei orgânica. Qual a posição da comissão a esse respeito? Milene vai me ajudar aí, mas a conta de gestão não é mais ampla, ao contrário, né? A conta de governo cuida da macrogestão política, da execução orçamentária, dos limites constitucionais, LRF, questão fiscal. A conta de gestão, ela faz um recorte numa ação administrativa, na gestão administrativa do gestor, e pode envolver um ato apenas, por exemplo, uma ordenação de despesa, uma autorização do pagamento de um contrato eventualmente superfaturado. Nós não desconhecemos, não é o caso do TCE de Rondônia, que existem tribunais de contas que têm prestação de contas de governo, salvo engano é o TCE da Paraíba, mas não tenho certeza também, e tem uma prestação de contas de gestão administrativa. Nós aqui não temos. Qualquer situação pode redundar em uma conta de gestão do chefe do Executivo Municipal, mesmo uma situação muito circunscrita relativa a uma licitação, a um contrato, como eu mencionei, uma admissão de pessoal que redunde em dano ao erário. Então, não, a conta de gestão está bastante mais limitada do que a conta de governo e, basicamente, envolve outros aspectos, perscruta outras questões, totalmente diferentes das contas de governo. Eu acho que eu entendi a pergunta dele no seguinte sentido, ele fala que no tribunal dele, eles têm um processo de contas de gestão do prefeito que é aberto no início do ano e ela corre em paralelo com as contas de governo, pelo menos foi o que eu entendi. Aí a pergunta dele é se esse conceito de contas de gestão que a gente tem trabalhado na comissão seria um conceito mais aberto, ou se seria esse processo anual. Eu acredito que é um conceito mais aberto, porque a gente tem entendido conta de gestão, mesmo aquele processo, por exemplo, que se abre uma tomada de conta especial a partir de um ato irregular de gestão praticado pelo prefeito, ainda que analisado num processo autônomo, seja aí numa representação, seja numa denúncia, ou seja numa tomada de conta especial. Então, a gente tem entendido esse conceito de contas de gestão nesse contexto, ou seja, todo processo que tenha um ato de gestão praticado pelo prefeito, independente de qual é a classe processual em que ele foi instruído, né, ou foi aberto, qual classe processual foi aberta, instruída e tal. A segunda pergunta dele era se, deixa eu ver aqui que a me mandou, alguns tribunais têm previsão de multa para o não julgamento das câmaras em determinado prazo fixado na LO. Qual a posição da comissão a esse respeito? Bem, eu não vejo que a gente tenha competência para aplicar multa para o Poder Legislativo no exercício da atribuição originária dele, né, de julgar as contas do chefe do Poder Executivo. Eu acho que eu desconheço se tem algum tribunal de contas que aplique multa à Assembleia, à Câmara Municipal, que não julgue no prazo as contas do prefeito. Realmente eu não tenho conhecimento se tem alguma lei orgânica de tribunal que aplica isso, mas não me parece, assim, a princípio, que o Tribunal de Contas tenha competência para aplicar multa no Poder Legislativo quando o Poder Legislativo está exercendo atribuições originárias, competências originárias. É muito polêmico isso mesmo. Imagine que nós temos a obrigação constitucional das contas de governo. Se nós descumprirmos, então estaremos sujeitos igualmente à multa, todos nós. Sim. São normalmente prazos dilatórios, né? Embora de grande importância, que via de regra não resulta em qualquer tipo de punição. Se nós fizermos uma comparação com a atuação do processo no Tribunal de Contas ou mesmo no Poder Judiciário, dificilmente você vai... salvo se tiver muito bem caracterizado uma situação de dolo, né, de uma vontade deliberada de procrastinar para atender uma razão pessoal, aí, acho que fora dessa possibilidade, acho muito difícil que você realmente fundamente no nosso ordenamento essa sanção.
Concordo com a a gente precisaria de uma alteração à Constituição Federal, né, para conseguir ter esse alcance, assim, para a nossa mão se alongar até lá. É a minha visão. Muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez aos conselheiros Joaquim, presidente do TCM de Goiás e do CNPTC, ao conselheiro Paulo Cury, presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, e a conselheira substituta Milene Dias Cunha, do TCE do Pará, pelas brilhantes apresentações. E gostaria de apresentar, antes de passar para o segundo tema, uma provocação a nós, secretários de controle externo. O vídeo vai ficar disponível na internet, no canal do CNPTC. Acho que seria interessante, de nossas partes, fazer uma provocação aos nossos superiores para que eles possam assistir a esse vídeo com as apresentações, para que eles fiquem sensíveis, se já não estiverem sensíveis, mas para que eles fiquem sensíveis ao tema, porque isso vai afetar, com certeza, a atuação dos nossos tribunais de contas no futuro. Então, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação dos senhores conselheiros.